Conheçam Janete. Ela nasceu no dia 9 de agosto de 1993. Ela era uma adolescente de 16 anos que vivia no Oregon, Estados Unidos. Janete foi descrita como uma menina inteligente que adorava livros e amava escrever poesias. Antes de falar sobre Janete, eu preciso contar um pouco a história de sua mãe Ângela. Nas matérias se diz que no início da vida de Ângela, ela vivia com a mãe e 2 irmãos. Quando estava com 4 anos, sua mãe faleceu devido a golpes com uma faca. Nas matérias que encontrei não se diz quem fez isso, nem o porquê. Se diz somente que, após o ocorrido, Ângela e os irmãos foram entregues ao pai. Segundo relatos, esse homem era bastante conturbado, os privava de comida e também os agredia. Durante a adolescência, Ângela começou a usar drogas. Algum tempo depois, ela conheceu um homem chamado Anthony. Eles começaram a namorar, tiveram 2 filhos e em 1993 eles tiveram Janete. Durante todo o relacionamento, Anthony ficou entrando e saindo da prisão devido a seu envolvimento com drogas. Em 1995, enquanto ele estava preso, Ângela perdeu a guarda de Janete quando ela estava com quase 2 anos. O que acontece é que alguém denunciou Ângela, existiam suspeitas de que ela agredia os filhos e por isso o governo pegou os 3 e colocou todos em um orfanato. Durante o decorrer do tempo, que foi mais ou menos 5 anos, Ângela tentou pegar a guarda dos filhos de volta. Nesse tempo, ela deu à luz a uma menina. Por volta de 2000 ou 2001, ela conseguiu a custódia de Janete de volta. Não conseguiu a custódia dos outros 2 filhos mais velhos, porque eles escreveram uma carta para o juiz implorando para que não voltassem para a mãe. E então o juiz respeitou a decisão dos meninos, não os entregou para Ângela. Posteriormente, eles foram adotados e ela então se mudou para uma outra cidade. Por volta de 2002, Ângela conheceu um homem chamado Richard. Assim que se conheceram, eles começaram a namorar. Algum tempo depois se casaram, aparentemente no mesmo ano que se conheceram, eles se casaram. Posteriormente, tiveram um filho e então se mudaram para o Oregon por volta de 2005. Nessa época, Janete foi matriculada em uma nova escola. Ela passava por uma zombaria porque sempre estava com roupas velhas e amareladas. A maioria dos alunos daquele local zombavam de Janete porque eles achavam que ela se vestia mal. Apesar disso, ela não se importava, amava estar na escola, passava um bom tempo dentro da biblioteca lendo, porque aparentemente ela mergulhava nas histórias que lia e fazia daquilo um refúgio. Enquanto estava naquele colégio, Janete fez sim alguns amigos. Em 2007, uma de suas amigas começou a notar que ela ficava nervosa, ansiosa e bastante retraída quando dava o horário de ir embora. Fora isso, essa amiga de Janete também começou a notar nas aulas de educação física que ela tinha alguns hematomas no abdômen e nas pernas. Ao perceber isso, a amiga conversou com Janete, perguntou o que estava acontecendo. Janete disse que ela apenas tinha caído, tentou dar algumas desculpas, porém sua amiga não acreditou. Após muita insistência, Janete finalmente disse que era agredida por sua mãe. Após dizer isso à amiga, ela contou aos pais, disse que Janete estava passando por muitas coisas ruins dentro de casa. Os pais dessa menina entraram em contato com a assistência de apoio ao menor, contaram o que estava acontecendo, porém a assistência de apoio ao menor não fez nada. Devido a isso, os pais dessa menina foram até o colégio, disseram aos funcionários do colégio o que estava acontecendo com Janete. Os funcionários do colégio entraram em contato com a assistência de apoio ao menor e então finalmente eles enviaram um assistente social para poder ver o que estava acontecendo naquela casa. Assim que o assistente social foi até a casa de Janete, ele conversou com a mãe dela. Assim que começou a falar com Ângela, ele disse tudo o que Janete havia contado para os funcionários e para a amiga. Relatou para Ângela também que Janete estava se queixando de fome, que ela disse que a mãe não lhe dava comida. E então Ângela mostrou a despensa da casa para o assistente social e ele viu que a despensa estava completamente lotada. Ela falou que tudo o que a filha disse era mentira, que ela
não a agredia, que sempre lhe dava comida e que Janete era apenas uma mentirosa compulsiva. Após visitar aquela casa, o assistente social não achou que tinha nada de mais ali. Aparentemente ele também não conversou com Janete, só conversou com a mãe dela, e então ele resolveu fechar o caso porque disse que não havia evidência suficiente para provar o que a menina estava dizendo. Após o ocorrido, em 2008, Ângela tirou a filha do colégio. Após isso, cadastrou Janete em um serviço onde os pais ensinam os filhos em casa, e a partir desse momento, Janete perdeu a pouca liberdade que tinha e o pouco contato que tinha com seus amigos. A única que começou a estudar em casa foi Janete. De acordo com as matérias, seus irmãos continuaram frequentando a escola normalmente e, ao contrário dela, eles pareciam felizes e saudáveis. Na maior parte do tempo, Janete ficava em casa com a mãe e com os irmãos. Seu padrasto Richard era caminhoneiro. Devido a seu trabalho, ele passava dias na estrada e dificilmente estava em casa. Em certo momento de 2009, Richard foi levado às pressas para um hospital. Ele passou por uma cirurgia no coração. Após isso, Ângela foi com os filhos até o hospital onde ele estava internado para poder se encontrar com sua sogra. E quando chegou nesse local com os filhos, a sogra de Ângela ficou assustada ao ver o estado de Janete. Ela ficou muito preocupada, percebeu que a adolescente estava com os lábios machucados, que estava extremamente magra e que seu cabelo também estava cortado. Como ficou preocupada, a sogra de Ângela ligou para a assistência de apoio ao menor. Ela ligou de forma anônima, pediu ao departamento para verificar como Janete estava, mas aparentemente eles não foram até aquela casa. Algum tempo depois, a sogra de Ângela foi até a casa da família. Ao chegar ali, ela viu Janete em pé, olhando para uma parede. Ângela disse que ela estava sendo punida porque tinha feito algo ruim. Mencionou que ela estava com muitos hematomas porque tinha caído e porque ela vivia se machucando. Apesar das declarações de Ângela, a sogra não acreditou nela, ficou bastante preocupada. Assim que voltou para casa, ela ligou novamente para a assistência de apoio ao menor. Mais uma vez contou como Janete estava, pediu que eles fossem até lá, porém o departamento não foi até aquela casa. Algumas semanas depois, na noite de 9 de dezembro de 2009, Ângela ligou para a sogra. Assim que falou com a sogra, ela começou a gritar, chorar. Disse que estava muito preocupada com a filha, mencionou que Janete estava gelada e que ninguém estava conseguindo acordá-la. Ao ouvir aquilo, a sogra perguntou se eles tinham ligado para a emergência. Ângela disse que não, falou que não tinha ligado porque estava com medo de ser presa. Ao ouvir aquilo, sua sogra ficou com muita raiva, pediu para falar com um filho ao telefone. Richard então pegou o telefone, ouviu sua mãe dizer que se eles não ligassem para a emergência, ela ia aparecer com a polícia na porta de sua casa, e por isso ele finalmente tomou a atitude de ligar para a emergência e disse que Janete não estava respirando. Assim que os paramédicos e os policiais chegaram naquele local, eles encontraram Janete dentro de uma banheira, ferida e cheia de hematomas. Quando os policiais questionaram Ângela sobre o que tinha acontecido, ela disse que a filha estava dormindo na sala, de repente parou de respirar, eles tentaram acordá-la, mas que Janete não acordou. Quando os paramédicos se aproximaram de Janete, eles ficaram assustados, eles perguntaram várias vezes a Ângela qual era a idade dela, ficaram perplexos ao saber que Janete tinha 16 anos, disseram que ela não aparentava ter essa idade porque era pequena, frágil, extremamente magra e que até seus ossos eram visíveis. A partir daí, Janete foi levada às pressas para o hospital. Ali, os médicos logo constataram que ela estava sem vida, disseram que era evidente que ela era agredida com muita frequência e com muita intensidade, e por isso, sem demora, ela foi levada para análise. Ao chegar nesse local, os legistas informaram que Janete sofreu tantos danos infligidos de tantas maneiras diferentes que estava difícil determinar qual ferimento a matou, porém, eles acreditavam que ela perdeu a vida devido a um golpe que recebeu em sua cabeça.
cabeça. Os legistas encontraram cerca de 200 hematomas em diversos estágios de cicatrização em Janete. Disseram que seus dentes da frente estavam quebrados, enfatizaram que não havia gordura em seu corpo, que Janete tinha pouco tecido muscular e que ela havia definhado completamente. Na mesma noite que Janete foi levada ao hospital, sua mãe e seu padrasto também foram presos. Após a prisão de Angela e Richard, os dois filhos de 12 e 5 anos foram levados sob custódia protetora. A polícia vasculhou a casa da família e Angela e Richard foram interrogados. Durante o interrogatório de Angela, ela disse que não agredia a filha. Inicialmente mencionou que quem era o responsável por disciplinar os filhos era seu esposo Richard e que dificilmente ela se intrometia nisso. Ao ouvir aquilo, os policiais disseram a Angela que seu marido e seus filhos contaram uma história diferente. Após ser confrontada, ela disse que fez errado, que agrediu sim a filha com um cinto, mas que não deveria ter feito aquilo. Ela mencionou que um ferimento que havia na cabeça de Janete foi causado por uma queda e que uma surra jamais teria tirado a vida dela. Angela disse: "Eu fiz errado. Nunca deveria ter agredido minha filha com um cinto. Eu não deveria ter feito isso. Isso foi horrível da minha parte. Eu não deveria ter feito nada daquilo que fiz. Eu não deveria ter levantado as mãos para ela. Eu posso entender isso. Sinto muito. Eu não sei como posso voltar atrás. Eu não machuquei a cabeça dela. Eu não fiz isso. Eu sei que ela provavelmente perdeu a vida por causa do ferimento na cabeça quando ela caiu. Eu não tirei a vida da minha filha por causa de uma surra. Eu não fiz isso. Acho que as coisas que ela fez me afetaram. Não sei. Juro por Deus que não sei. Sinto muito. Sinto muito." Ainda durante o interrogatório, os investigadores confrontaram Angela com o fato de Janete ser tão magra ao ponto de ser desnutrida. Ao ouvir aquilo, ela disse que quando Janete machucou e abriu o lábio, ela não soube como alimentar a filha, teve muita dificuldade com isso e por isso, segundo ela, Janete comia pouco. Enquanto Angela estava sendo interrogada, seu marido Richard também estava. Durante o interrogatório, Richard disse que Angela tratava Janete diferente de como tratava os outros dois filhos. Ele contou que ela alimentava os outros dois filhos muito bem e que não alimentava Janete da mesma forma. Ele também disse que os outros dois filhos dormiam em camas, eles tinham quartos, enquanto Janete era obrigada a dormir na sala, ela tinha que dormir em cima de um papelão, porque, devido a seus ferimentos, Angela não queria que ela manchasse seus móveis e nem seu carpete. Ele contou que semanas antes do ocorrido, eles participaram de uma festa de ação de graças, contou que todos comeram um enorme banquete, enquanto Janete comeu apenas um sanduíche de pasta de amendoim. Ainda durante o interrogatório, Richard disse que, além das surras, Angela forçava a filha a ficar horas olhando para a parede com os braços levantados. Ele falou que se Janete descesse os braços, ela apanhava mais uma vez e por isso ela se esforçava ao máximo para que isso não acontecesse. Quando questionado sobre por que não ajudava a enteada, Richard disse que tinha passado por uma cirurgia no coração há pouco tempo e falou que tinha medo da esposa. Ele alegou que Angela controlava toda a casa, que controlava tudo de tal forma que ele tinha que pedir permissão a ela para usar o banheiro, porque, segundo ele, Angela trancava a porta do banheiro e só ela tinha essa chave. Durante as investigações, a polícia realizou buscas em 2 casas diferentes onde a família morou por um tempo. Nessas casas, eles encontraram sangue e outras evidências de DNA. Perceberam também que alguém tentou higienizar algumas dessas evidências e recuperaram diversos itens que Angela usava para agredir a filha. Eles coletaram paus, cintos, roupas de cama, recolheram também o pedaço de papelão que Janete dormia, descobriram que existia um cômodo daquela casa que Angela usava exclusivamente para agredir a filha
e perceberam que nesse local tinha bastante sangue respingado nas paredes e no teto. A polícia também soube que durante as agressões, muitas vezes Ângela deixava a filha nua, a agredia com diversos objetos, a chicoteava, esfregava fezes dos animais da casa em seu rosto e ela ligava o aspirador de pó ou a televisão quando fazia isso para que seus outros filhos não ouvissem o que estava acontecendo. As agressões eram sempre muito intensas. Certa vez, Ângela feriu gravemente o abdômen de Jeanette. A ferida ficou aberta, cicatrizou mal porque ela obviamente não foi levada para o hospital e por isso essa ferida constantemente infeccionava e abria, deixando à mostra seu osso. Durante as investigações, a polícia soube que Jeanette não tinha permissão para se aproximar de sua irmã de 12 anos, nem de seu irmão de 5 anos. Os policiais também perceberam, enquanto estavam vasculhando a casa, que havia muito alimento naquele local, os armários eram lotados de comida, só que eles ficavam trancados para que Jeanette não tivesse acesso a nenhum alimento. Com frequência, Ângela saía de casa para buscar o filho no colégio ou para ir ao mercado, e ela trancava os armários para que Jeanette não aproveitasse esse momento para comer. Ela também retirou da casa todas as torneiras, ela fechava diariamente o registro de água para Jeanette não ter acesso à água, também trancava o banheiro, não permitia que Jeanette usasse o banheiro com frequência, de vez em quando ela abria uma exceção, também abria uma exceção para a menina beber água, mas quando Jeanette bebia água, ela só podia beber da vasilha do cachorro ou do vaso sanitário. Ainda durante as investigações, a mãe de Richard, que era o padrasto de Jeanette, também foi interrogada. Ela revelou que quando Jeanette saiu da escola, a menina começou a ficar cada vez mais magra, retraída, machucada, que constantemente usava roupas longas para se cobrir e que isso a deixou muito preocupada. A mãe de Richard contou que ligou diversas vezes para a assistência de apoio ao menor. Ela disse que ligou de forma anônima porque tinha medo que Ângela e Richard descobrissem, porque, segundo ela, se eles descobrissem, iriam proibi-la de ver os netos. A mãe de Richard ainda enfatizou que nunca chamou a polícia porque ela acreditou que a assistência de apoio ao menor estava fazendo seu trabalho, já que ela estava ligando para esse departamento há muitos e muitos meses. Durante as investigações, a polícia também conversou com alguns vizinhos da família. Uma vizinha disse que raramente via Jeanette, que nas raras ocasiões em que a viu, a menina sempre olhava para baixo e que sempre permanecia em silêncio. Essa vizinha falou que a última vez que viu Jeanette, ela parecia especialmente frágil e triste. A vizinha disse: "A última imagem que tenho dela em minha mente é aterrorizante. Você não sabe a culpa que estou sentindo, porque sinto que deveria ter feito mais esforço. Eu sempre soube que algo não estava certo naquela casa." Quando o pai de Jeanette soube do que ocorreu com a filha, ele falou com jornalistas, disse que não via ou ouvia falar de Jeanette há quase uma década, mencionou que soube do ocorrido através de um telefonema de um assistente social e disse o seguinte: "Estou tão arrasado com isso, eu sei que tenho que aceitar isso como a vontade de Deus, mas é nojento que isso tenha acontecido com meu anjinho. Tenho tentado entrar em contato com eles há anos e peço sempre a minha assistente social para me ajudar com isso, só que Ângela e Jeanette não mantiveram contato comigo." Ainda durante as investigações, a polícia soube que os pais da amiga de Jeanette e a escola onde ela estudava entraram em contato com o Departamento de Assistência de Apoio ao Menor algumas vezes. Ao falar com os pais da amiga de Jeanette, eles informaram que quando falaram com o departamento, eles não deram nenhuma atenção e disseram que relatos de segunda mão não eram suficientemente sérios para poder enviar assistentes sociais. Somente após o colégio entrar em contato com eles, eles enviaram um assistente, mas como falei com vocês, o assistente fechou o caso e não deu andamento nas investigações. Ainda em dezembro de 2009, alguns amigos e familiares fizeram um memorial para Jeanette. Nesse dia, muitas pessoas falaram sobre a menina, choraram, porém nem seu pai, seus irmãos mais velhos e muito menos seus irmãos mais novos compareceram para essa celebração em prol dela. Algum tempo depois, Ângela se declarou inocente das acusações,
Meses antes de seu julgamento, ela foi aconselhada pelos advogados, decidiu mudar sua confissão para culpada, porém os promotores não aceitaram fazer nenhum tipo de acordo com Ângela. Eles queriam que ela recebesse a pena de morte, ela queria receber pelo menos apenas a perpétua, porém os promotores não quiseram fazer esse acordo com ela e seus advogados. No dia do julgamento de Ângela, ela chegou no tribunal aos prantos, começou a falar várias coisas, disse que sabia que estava completamente errada, falou também que estava arrependida, chorou e foi consolada por seus advogados. Durante a audiência, um dos médicos que atendeu Jeanette no hospital foi ouvido. Ele disse que nunca tinha visto uma pessoa tão desnutrida e nem com tantos ferimentos. Um dos paramédicos que estava na casa de Jeanette contou que, ao chegar na casa da família, ele logo percebeu que algo estava errado e que a sensação que tinha era que precisava sair dali o mais rápido possível. Após ver o estado de Jeanette, o paramédico ligou para seu chefe, contou tudo o que viu. O chefe ficou extremamente assustado e então decidiu avisar a polícia. O chefe dos paramédicos disse o seguinte no tribunal: "Em 18 anos de profissão, nunca chorei por causa de uma ligação, mas chorei naquele dia por causa dessa ligação." Ainda no tribunal, uma investigadora forense responsável pelo caso também foi ouvida. Ela disse que alguém tentou limpar o cômodo que Ângela costumava usar para agredir Jeanette antes de pedir ajuda. Só que isso não adiantou muito porque, segundo ela, os profissionais acharam sangue por todo o cômodo, acharam vários respingos pelo chão, no teto, nas paredes e até mesmo entre os pisos no chão. Após coletarem o sangue, se confirmou no laboratório que era compatível apenas com o DNA de Jeanette e assim, segundo ela, os investigadores conseguiram provar que Jeanette era a única agredida naquela casa. Durante a audiência, os advogados de defesa pediram ao juiz que descartasse a pena de morte como uma opção. Eles disseram que o Estado não provou que Ângela representava um perigo para qualquer pessoa que não fosse sua família e falaram que ela deveria receber apenas prisão perpétua. Ao ouvir o argumento, o juiz negou o pedido e permaneceu com a pena capital. Ainda no tribunal, Richard também testemunhou. Ele disse ao júri que não sabia que sua esposa estava agredindo e deixando Jeanette faminta até alguns meses antes dela perder a vida. Admitiu que não impediu e nem buscou ajuda para a enteada e disse: "Não fiz nada, falhei como pai." Segundo Richard, quando Ângela percebeu que Jeanette estava sem vida no dia 9 de dezembro de 2009, ela primeiro sugeriu enterrá-la no quintal ou então em outro local afastado. Ao ouvir aquilo, Richard disse que não concordou, convenceu Ângela a ligar para sua mãe e assim eles telefonaram para ela em busca de conselhos. Durante seu depoimento, Richard disse que não sabia que a enteada era agredida pela mãe porque ele era caminhoneiro, passava várias semanas fora de casa e só tomou consciência disso quando teve um ataque cardíaco e precisou ficar mais tempo em casa. Richard contou que começou a reparar que Ângela agredia Jeanette com frequência, que também não lhe dava comida, mas que mesmo assim não fez nada. Ele falou que mesmo quando ficava sozinho com Jeanette, enquanto Ângela ia até o mercado ou ia buscar o filho no colégio, ele não lhe dava nem água e nem comida. Richard contou que 4 dias antes de Jeanette falecer, ela lhe pediu ajuda, levou ele até o quarto onde Ângela a agredia, mostrou para ele toda a sujeira, os respingos de sangue, e ele falou que ficou extremamente assustado, que não soube o que fazer e que só ficou pensando que Ângela tinha ido muito longe com tudo aquilo. Richard disse: "Eu olhei para aquele quarto e foi horrível. Jeanette me disse que sua mãe a mandava se despir, a deitava no chão e então a chicoteava. Eu estava com medo, eu estava apavorado, não sabia que ela tinha ido tão longe." Ainda de acordo com Richard, na noite de 8 de dezembro, Ângela agrediu a filha. Após isso, ela foi conversar com ele, contou que tinha golpeado Jeanette com um pau,
que feriu sua cabeça e que achava que tinha ido longe demais. Após isso, eles conversaram mais um pouco, foram dormir. No dia seguinte, todos da casa repararam que Janete estava estranha, ela não falava coisa com coisa, não estava se movimentando normalmente, estava gelada, porém mesmo assim ninguém fez nada, todos seguiram com sua vida. Ângela chamou a filha de 12 anos para ajudá-la a limpar o quarto onde ela agredia Janete. Após isso, elas foram comer hambúrguer na rua e quando voltaram na parte da noite, eles perceberam que Janete estava deitada naquele papelão que ela deitava no chão e que ela não estava respirando. No julgamento, a irmã de 13 anos de Janete também testemunhou. Ela disse ao júri que o tratamento severo de Janete começou assim que Ângela recuperou sua custódia e que, desde esse momento, Janete começou a passar por muitos problemas com a mãe. Ela também contou que Ângela e Richard puniam Janete, que a deixavam sem água, sem comida, e enfatizou que os dois a agrediam, o que contradisse totalmente o depoimento de Richard, que disse que ele nunca agrediu a enteada. O irmão de 6 anos de Janete não testemunhou no tribunal. Apesar disso, ele conversou apenas com uma assistente social, confirmou que sim, sua mãe agredia Janete e até falou sobre um alicate que era utilizado durante essas agressões. Após as testemunhas, Ângela também foi ouvida no julgamento. Ela confessou que agrediu a filha e disse: "Eu não queria que a minha filhinha perdesse a vida." Nas alegações finais, o promotor lembrou aos jurados que todos haviam jurado durante a seleção do júri que não hesitariam em impor a pena de morte simplesmente porque Ângela é uma mulher. O promotor disse: se Janete tivesse sido agredida por outra pessoa e mantida presa em sua casa, se as atrocidades que ela experimentou tanto psicológica quanto fisicamente tivessem sido infligidas por um estranho, algum de nós teria alguma dúvida se a morte seria a sentença apropriada? Com isso, após todos serem ouvidos, os jurados saíram do tribunal. Após 6 horas, eles decidiram o veredito. Aconteceu uma nova audiência para que esse veredito fosse ouvido e ali Ângela foi sentenciada à pena de morte. Algum tempo depois, em abril de 2011, aconteceu o julgamento de Richard. Ali, seus advogados de defesa disseram que ele tinha um QI abaixo dos 80, que esteve em classes de educação especial durante toda a vida e que terminou o ensino médio sem se qualificar. De acordo com os advogados de defesa, Richard sempre teve pessoas para tomar decisões por ele, primeiro sua mãe e depois Ângela. Segundo eles, Richard ficava sobrecarregado em situações sérias, não conseguia se concentrar o suficiente para tomar decisões rápidas porque, segundo eles, Richard simplesmente desligava. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Richard se declarou culpado, ele confessou que não protegeu Janete, que se sentia culpado por isso, e então ele recebeu perpétua com possibilidade de condicional após cumprir 25 anos. Após a revelação da mídia de que a assistência de bem-estar infantil foi acionada várias vezes, o diretor do Departamento de Serviços Humanos do Oregon ordenou uma investigação interna. Segundo as matérias, nenhum funcionário da assistência de bem-estar infantil do Oregon foi demitido como resultado do caso de Janete, mas os funcionários foram disciplinados e um funcionário que trabalhava no local foi transferido. Após as sentenças de Richard e Ângela, Anthony, o pai de Janete, entrou com uma ação contra o Departamento de Serviços Humanos do Oregon. Ele e seus advogados alegaram que o departamento errou feio em não averiguar as denúncias contra a família, disseram que era óbvio que Janete estava faminta e ferida, mas que eles não fizeram nada, que se eles tivessem feito alguma coisa, ela poderia estar viva, mas como não fizeram nada, ela perdeu a vida. Anthony, que não via a filha há quase 10 anos, disse que ele foi privado da companhia e do amor de sua filha.
Grande parte das pessoas acharam isso completamente errado. Essas pessoas disseram que se alguém devia receber compensação pelo sofrimento, seriam os irmãos de Janete ou Line, a sogra de Angela, que denunciou a nora e o filho. Apesar disso, em março de 2012, o estado do Oregon concordou em pagar 1,5 milhão a Anthony. 500 mil foram para os honorários advocatícios de seu advogado, enquanto Anthony recebeu 1 milhão. Muitas pessoas esperavam que Anthony considerasse estabelecer um fundo fiduciário para atender às necessidades futuras dos irmãos de Janete, que estavam em um orfanato. Outra esperança era que ele desse esse dinheiro para o projeto Janete, que estava trabalhando para promover a conscientização sobre a agressão do menor, mas Anthony não fez nada disso e apenas guardou o dinheiro para ele mesmo. Anos depois, em 2019, Angela apelou sua sentença. Um juiz que analisou seu caso disse que houveram vários erros no julgamento e decidiu que Angela tinha sim direito a um novo julgamento. O juiz disse que os advogados de defesa de Angela não a instruíram adequadamente, que eles a fizeram se declarar culpada mesmo sem nenhum benefício. O juiz disse: os jurados não tiveram tempo para processar os detalhes e as fotos horríveis. Eles não tiveram tempo para que o choque diminuísse antes de tomar uma decisão sobre a sentença. O juiz também decidiu que os advogados de Angela falharam na fase de penalidade do julgamento por não apresentar especialistas em saúde mental. Ele disse que era necessário convencer pelo menos um jurado de que o sadismo sem fim de Angela era resultado de um trauma em sua própria vida e que ela não era simplesmente má. O juiz continuou dizendo o seguinte: os jurados nunca receberam evidências neuropsicológicas para ajudá-los a entender as origens e as causas do comportamento dela. Em agosto de 2020, aconteceu uma breve audiência onde Angela teve a oportunidade de ter uma nova sentença. Ali, ela e seus advogados fizeram um acordo, sua sentença antiga foi anulada e então ela recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. Se você quiser ver todos os vídeos que tem aqui no canal, clica na aba vídeos que você vai ter acesso a todos. Agradeço de coração a cada um que sempre está aqui do meu lado, curtindo, compartilhando, comentando. Obrigada de verdade. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.